Olá, seja bem-vindo a mais um Rentalcast. É aqui que a gente fala a linguagem do mundo rental. O nosso episódio de hoje tem um oferecimento do aplicativo IDR, o Índice de Desempenho Rental, isso mesmo. Um aplicativo aí com indicadores do mundo das locadoras de carro. E também da Go2Capital, uma empresa especialista em M&A e Valuation. Hoje é dia 10 de outubro de 2023. Você está aqui num canal de comunicação da Audit Lock One, uma consultoria expert em contabilidade e tributos do mundo rental. É isso mesmo, nós vamos falar sobre indicadores de performance. É algo pouco desconhecido, para alguns talvez bem conhecido, mas muito mal interpretado. Hoje eu queria tratar com você o famoso EBITDA, ou EBITDA, ou EBIT. É um nome aí que gera uma certa confusão. O EBITDA é um dos principais indicadores de performance, de desempenho de uma empresa. E no nosso contexto, de uma locadora. O termo, ele é americano, né, em inglês, e ele se refere a resultados antes de depreciações, amortizações e juros. Para a gente entender de uma forma bem mais simples, você pega a última linha do seu balanço e você tira, subtrai esses pontos que eu falei. Então, depreciação, juros e amortizações. Agora vamos entender por que que a gente faz isso. Qual é a finalidade do EBITDA? Você já parou para pensar? O EBITDA, ele tem a característica de informar para o público, e aí a gente está falando do próprio dono do negócio, do próprio dono da locadora, para você que não está nos ouvindo, para uma consultoria externa, para mercado, ou para uma locadora querendo comprar outra, ou seja, o EBITDA, ele informa esse público qual é a real geração de caixa. Mas aí a gente tem que entender que como é que eu falo em geração de caixa, sendo que o EBITDA eu tiro do balanço. O balanço contábil, ele não é um instrumento de caixa, ele é de competência. Então eu queria já tratar esse tema, esclarecer para você. A geração de caixa que o EBITDA dá, ele na realidade está querendo transmitir para você o quanto que aquele negócio puro gera de caixas, tanto na ocasião ou caixa futuro. É a geração de resultados operacionais de uma locadora. Então, por que que eu devo tirar as depreciações? A depreciação, ela vem lá do seu ativo imobilizado e por uma questão tributária e também de mercado, a gente lança como resultado. Você joga lá no seu DRE, nas suas demonstrações, como despesa. Mas isso não afeta o caixa, você não paga a depreciação. A depreciação não é uma transação financeira. Ela não está ali arrancando o saldo bancário das suas contas correntes. Então, nós tiramos isso do EBITDA, né? Você arranca do seu resultado e você faz esse ajuste. Outra questão, os juros. Os juros, ele tanto pode ser uma provisão contábil pelo regime de competência, como também ele pode literalmente ser pago. Mas por que então, Paulo, que eu tenho que tirar o EBITDA, os juros para ter o resultado do EBITDA? Porque se você for analisar um negócio, quando você montou a sua locadora, você não tem em mente que ela vai viver para pagar juros. Então, isso não faz parte da geração de caixa da sua operação. Então, o EBITDA você tem que pensar justamente assim, né? É aquele momento em que você vai entrar na operação e você faz o quê? Você pega um rascunho aí, pode dizer, à mão,
e você escreve o seguinte: bom, o meu sonho é alugar carro, esse aluguel de carro vai me gerar X valor, eu vou pagar X despesas da operação, ou seja, da locação do equipamento, do carro, do que seja, e esse resultado é o poder de geração de caixa. Por isso que depreciação e juros você não considera para ter essa informação de caixa. E a amortização é a mesma coisa, né? Amortizações são contas primas das depreciações. Enquanto a depreciação ela está linkada muito ao ativo imobilizado, a amortização ela está linkada a coisas que necessariamente às vezes nem é imobilizado, é um investimento, né? Imobilizado no sentido de um ativo, de um bem, de um carro. Você pode amortizar um contrato de aluguel de longo prazo. Então, essas transações que são contábeis, elas têm uma validade na hora de você analisar um negócio, mas quando você pensa em caixa, você tem que analisar o seguinte: aquilo que eu não coloquei na ponta do lápis para que o meu negócio estivesse em pé, eu não considero no EBITDA. Por isso que o EBITDA ele tem uma importância muito grande, porque ele mostra para o investidor, para o mercado, para o banco, para você, dono da locadora, o poder de geração de resultados do seu negócio. Se você precisa pagar juros em banco, financiar carro, é outros 500. Então você vai pegar esse resultado e aí você vai enfrentar o que você tem que enfrentar de banco, tá? Então, essa definição eu queria que ficasse bem aí linkada na sua mente. E também, olha que interessante, quando eu estou falando de geração de caixa, eu não estou dizendo que de resultado que a minha locadora gerou e eu comprei ativo imobilizado, eu gerei equipamento, não. Porque caixa é operação, ativo imobilizado, você vai fazer as suas receitas através da alocação desses bens. Então você gera caixa para poder investir no imobilizado. Por isso que o EBITDA ele é tão importante. O investidor ele olha para o EBITDA para ver o negócio puro. Fala, peraí, quanto que esse negócio me gera de receita? Se eu vou imobilizar, é uma decisão de gestão. Uma locadora, por exemplo, que está comprando uma outra, o interessado pode olhar para o caixa e falar: nossa, ela tem uma geração de caixa grande e eu vou comprar essa locadora, vou vender todos os carros velhos e vou colocar carros meus lá. Então o EBITDA vai dizer para o investidor quanto que aquela transação, que aquela locadora, que aquele resultado vai gerar durante o tempo, caixa para ele poder pagar carro e para pagar lucro e por aí vai. Então isso é importante a gente ter em mente. Agora eu queria chamar a atenção de você o seguinte: o EBITDA no mundo rental e principalmente o rental car, existe dois EBITDA. O EBITDA geral, que é o que eu acabei de falar para você, onde você pega o balancete, tira amortização, depreciação e juros. Mas existe também o EBITDA locações. Como que é isso, Paulo? É natural numa locadora, principalmente o mundo de carros. A locadora ela tem a compra e venda do ativo imobilizado como algo quase que operacional, acontece toda hora, né? Uma empresa que não é do mundo rental, ela compra o imobilizado, mas não fica vendendo toda hora, porque a receita não vem do imobilizado. A receita vem de outras coisas. Já a locadora não. Então, o que que acontece com o EBITDA do mundo rental? Você precisa ter um que nós chamamos de EBITDA locações, que é o que você, além de tirar juros, depreciação e amortização, você tira do resultado que aparece no balanço as transações que envolvem carros. Olha que legal. Então, o EBITDA você já tirou a depreciação, o EBITDA locações você vai tirar a receita de venda dos carros e você vai tirar aquele residual que a contabilidade baixou lá no resultado quando vendeu o carro. E aí você vai ter muito nítido qual é a geração de caixa do negócio de locadora. Então, esses são indicadores que o mercado olha muito. O EBITDA geral, que é o igual praticamente de todo tipo de empresa, e o EBITDA locações, que ele é mais próximo à realidade do negócio rent-a-car. Tá? E aí eu falo rent-a-car porque a locadora de equipamento, isso não faz tanta diferença, porque a locadora geralmente não vende tanto equipamento assim, mas a de carro sim. E ela vai transmitir duas mensagens para o mercado. Olha, a geração de caixa geral está aqui, X%. E a geração de caixa
operacional, ou seja, locação puro, é outro X%. Mas o que eu vou fazer com essa informação, Paulo? Indicador foi feito para comparar, é igual ao exame de sangue. Você tira aí vai lá no médico, no laboratório e você tira as suas medidas, vamos assim dizer, né? O resultado do seu exame de sangue, mas você precisa comparar com alguma coisa para saber se está bom ou está ruim. O indicador de performance, o EBITDA locações, ele faz isso, ele compara o poder de geração de caixa da operação de locação. E por que isso é importante? Você tem que ver se você está fora da curva da locadora que é a sua concorrente do mercado, ou as big aí, as grandes. Né? Se você misturar, não olhar isso, olha o que vai acontecer. A pandemia foi um exemplo. O que aconteceu na pandemia? Locadoras ficaram 3 anos com carros. E agora está vendendo um monte de carro agora em 2023. Então você percebe, olha o risco. Se você pegar o EBITDA, que todo mundo faz, e você olhar e ver que uma locadora está vendendo muito carro agora e a outra nem tanto, você vai balizar as operações de forma errada. Uma vai estar dizendo que o resultado é bom, outra vai estar dizendo que é mais ou menos, e o outro péssimo. Quando você olha o EBITDA locações e tira a transação de carros, essa sazonalidade, que a Covid mostrou muito isso, ela é anulada, porque você continua olhando o quanto que a atividade de locação realmente gera naquele negócio. Então você vai comparar bases iguais, independente da crise aí que aconteceu devido à Covid, né? Tanto a crise ruim como a crise boa, né? Porque a locadora de carro vendeu aí carros lá acima da tabela FIPE. Então eu queria terminar esse episódio de hoje deixando isso muito marcado para você, locadora, não só locadora de carros, como locadora de equipamentos também. A importância de você olhar não só para o seu balanço daquilo que você está acostumado, ativo, passivo, DRE e tralalá. Não, você tem que saber avaliar os seus indicadores de performance. E hoje o nosso destaque foi pro EBITDA, o EBITDA locações, ou o EBIT, como alguns gostam de falar. É isso daí, obrigado pela sua audiência. Eu queria destacar também, agora no dia 19 e 20 de novembro, a ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, vai realizar o 18º Fórum das Locadoras. E a Audit está lá, um dos patrocinadores, nós estamos apoiando esse evento. Você vai nos encontrar lá também. Nós estaremos aí em breve divulgando onde a gente vai circular. Eu queria te convidar também. E você que quer conhecer um pouquinho mais do mundo rental, a Audit vai realizar nos dias 28, 29 e 30 de novembro o Audit Academy, é o curso Contabilizando o Mundo Rental, online, 3 dias, 9 horas, e você pode ficar por dentro de tudo o que rola no mundo tributário contábil das locadoras. É isso aí, isso foi mais um episódio aqui do nosso Rentalcast, a linguagem do mundo rental. E até logo mais, vamos para cima!